Bom dia, a paz do Senhor, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos de uma forma poderosa, amém? Espero que todos estejam bem, para a glória de Deus. Amados irmãos, hoje estaremos retomando a leitura e exposição do livro de Josué, hoje nos capítulos 8, 9 e capítulo 10. Capítulo 8, amados irmãos, nós veremos a vitória sobre Ai, que foi a primeira vitória verdadeiramente militar de Israel na terra. Deus não estava mais irado com a nação, visto que a expiação do pecado fora feita, e a tarefa agora era continuar a conquista. Assim, ele deu a cidade de Ai nas mãos dos israelitas, que a conquistaram por meio de uma elaborada emboscada. Iniciamos então a partir do versículo 2, e mostrando que, ao contrário das instruções dadas sobre Jericó, desta vez permitiu-se que os israelitas pegassem e guardassem para si os despojos da guerra. Se Acã tivesse sido menos ganancioso, ele também poderia ter participado deste momento. Entretanto, amados irmãos, os israelitas ainda tinham o dever de exterminar os habitantes de Ai. Versículo 4 a 6, nós vemos que um grupo seleto de homens deveria pôr emboscadas por detrás da cidade, isto é, ao lado oeste. O grupo principal ficaria posicionado ao norte da cidade. Dos versículos 9 a 13 do capítulo 8, veremos que os 5.000 homens formavam uma força de emboscada posicionada a oeste da cidade. O maior contingente de guerreiros, irmãos, ficou ao norte. Ao que tudo indica, Josué passou a noite com o povo, do outro lado do vale que os separava de Ai. Mas durante a noite, ele saiu de lá e foi ao vale, preparando-se para os eventos do dia. Dos versículos 14 e 15, pelo caminho do deserto. Esta expressão, irmãos, pode meramente indicar que os homens de Ai fugiram desordenadamente em direção ao deserto. A mesma expressão é encontrada novamente em um contexto similar, em que a coalizão de israelitas preparou uma emboscada para os benjamitas em Gibeá. Além disso, a expressão ocorre em outro trecho, Êxodo capítulo 13, versículo 18, referindo-se à rota que Israel tomou do Egito ao longo do deserto. Dos versículos, amados irmãos, 16 a 17, vemos que em Betel é uma importante cidade na Bíblia. Possui uma história que remete aos tempos patriarcais, pois lá Abraão ofereceu sacrifício ao Senhor, e Jacó teve um sonho vindo de Deus. Betel ficava perto de Ai, pelo oeste. Embora o lugar exato seja alvo de discussões, os habitantes de Betel saíram de sua cidade a fim de ajudar os homens de Ai. Considerando que a emboscada israelita estava entre Betel e Ai, os moradores de Betel podem ter sentido ameaçados pelos guerreiros de Deus, ou talvez Ai fosse um posto avançado da cidade maior, Betel. E um ataque a Ai era entendido como um ataque a Betel. O texto, irmãos, não registra a destruição de Betel, embora seu rei estivesse listado dentre aqueles derrotados por Josué, como veremos mais para frente no capítulo 12, versículo 16. Pode ser que, na conquista de Ai, Betel também tenha sido conquistada e não se fez necessária nenhuma referência adicional. Versículo 18. Deus disse a Josué para estender a lança em direção à cidade, a fim de começar o ataque. Evidentemente, esse sinal foi transmitido de alguma forma para aqueles que estavam em posição de emboscada. Versículo 24 a 26 do capítulo 8. Josué não retirou a sua mão. Esta expressão, irmãos, mostra que Josué manteve seu braço ativo e altivo também, empunhando a lança, até que a derrota de Ai estivesse completa.
A lança erguida era mais do que um sinal do começo da batalha. Era também, irmãos, um símbolo da presença e do auxílio de Deus na luta. Esse episódio tem um paralelo muito próximo com a narrativa de Êxodo, capítulo 17, em versículos de 8 a 16, em que os israelitas lutaram contra os amalequitas, e Moisés ergueu suas mãos segurando a vara de Deus, como vimos também em Êxodo, capítulo 17, versículo 9. Versículo 27 do capítulo 8. Deus tinha deixado claro, irmãos, que os israelitas poderiam tomar os despojos da cidade e seus animais, nada além disso. A expressão conforme a palavra do Senhor indica que eles executaram suas instruções, incluindo o tratamento aplicado ao rei de Ai. Conforme Deus havia ordenado, Josué executou o rei de Ai e expôs seu corpo em um madeiro. Veja uma ação similar, irmãos, em Josué, capítulo 10, versículo 26. Entretanto, o corpo foi retirado de lá ao pôr do sol, de acordo com a ordenança em Deuteronômio, que dizia que o cadáver não poderia ser exposto durante a noite. Nesses textos, enforcar quer dizer expor o corpo atravessado por uma estaca afiada de madeira, como um símbolo de vergonha e horror, e não pendurá-lo pelo pescoço. O destino do rei neste versículo foi igual ao de Acã, em Josué capítulo 7, versículo 26. Deus não beneficiava seu próprio povo quando ele desobedecia de modo insolente. O Senhor, irmãos, muito menos favorecia os perversos cananeus por causa de seu pecado. Acã foi expulso, na verdade, de Israel e tratado como um legítimo cananeu. Versículo 31 do capítulo 8. Como Moisés, servo do Senhor, ordenou, essa expressão é outro exemplo explícito do cumprimento das palavras de Deus. Os israelitas, amados irmãos, desobedeceram de tal forma que desta vez quiseram se certificar de que tudo daria certo e de que tudo fariam certo, para a obediência aos mandamentos do Senhor. Finalizando o capítulo 8, entre os versos 32 e 35. Vimos que Josué escreveu em público uma cópia da lei nas pedras, o que estava em consonância com as instruções dadas a quem fosse o rei e registradas em Deuteronômio, capítulo 17, versículo 18. Mesmo que Josué não fosse um rei, várias indicações no livro mostram-no em uma posição de majestade, agindo com a autoridade de um rei e da forma que se esperava que uma monarca agisse. Finalizando o capítulo 8. Esta foi a primeira leitura pública do livro da lei, de tudo que Moisés ordenara após a morte deste profeta abençoado de Deus. Capítulo 9, amados irmãos, a partir do versículo 1. Nós vemos que os reis cananeus uniram-se para se opor a Israel. Entretanto, o texto não diz se tal coalizão de fato lutou contra o povo de Deus, pois desaparece de cena após o versículo 2. 6 grupos étnicos de Canaã, frequentemente mencionados juntos, são listados aqui. Por outro lado, Deus disse a Israel para destruir tais nações. Ele não queria que seu povo se tornasse aliado de tais pessoas sob nenhuma circunstância. Gibeão estava relativamente perto de Ai e a cerca de 10 quilômetros a noroeste de Jerusalém. O local, irmãos, é conhecido principalmente pela astúcia de seus habitantes descritas neste capítulo. Versículo 4 a 6, veremos que os gibeonitas simularam que haviam percorrido uma grande distância, como se tivesse vindo de uma terra distante. Sabiam que Israel podia fazer tratos com cidades que ficavam muito longe dele. Assim, caso a declaração feita pelos indivíduos de Gibeão, no versículo 6, fosse verdadeira, o acordo que os israelitas fizeram com eles seria autorizado.
Um conserto era um trato legal. Versículo 7, vimos que as pessoas de Gibeão eram chamadas de heveus e estavam entre os povos que deveriam ser destruídos. Israel não deveria ter feito um trato com elas. Esse versículo, irmãos, mostra que inicialmente os filhos de Israel suspeitaram dos gibeonitas. A fama das vitórias dos israelitas havia chegado aos ouvidos dos gibeonitas, da mesma forma que também circulou anteriormente entre os habitantes de Jericó. Versículo 11 a 14 do capítulo 9. Veremos que os israelitas tomaram da provisão dos gibeonitas a fim de examiná-la e confirmar as palavras dos indivíduos de Gibeão. Significativamente, os israelitas, irmãos, não pediram o conselho à boca do Senhor, contrariando as explícitas instruções divinas a Josué. A confirmação da alegação dos gibeonitas se deu puramente por conta e iniciativa dos israelitas. O erro por parte de Israel não foi tão grave porque os israelitas foram enganados, mas o fato é que eles não consultaram o Senhor. De forma parecida, muitos cristãos encontram-se em dificuldades ou em circunstâncias desastrosas porque apressam-se em tomar uma decisão sem consultar adequadamente o Senhor, suas escrituras, irmãos, e seu povo em busca de orientação. Amém? Versículos 16 a 21 do capítulo 9. Aqui veremos que a fraude é descoberta. Os gibeonitas são confrontados, então. Apesar da artimanha dos indivíduos de Gibeão, Israel foi, no entanto, vinculado pelo juramento. A seriedade da questão é enfatizada nos versículos 18 a 21. Contudo, a congregação ficou furiosa com seus líderes por terem feito tal coisa. Mas esses, amados irmãos, estavam com suas mãos atadas por causa da palavra no acordo feito com os gibeonitas. Tudo isso é estabelecido de forma explícita e em detalhes que se repetem. Finalizando o capítulo 9, entre os versículos 24 a 26, veremos aqui as notícias que chegaram até os gibeonitas acerca dos israelitas. Os assustaram de tal forma que eles tramaram toda a farsa. As palavras que usam foi anunciado aos teus servos. Carregam o testemunho dos grandes eventos de êxodo, que não foram esquecidos, mesmo depois de 40 anos dos acontecimentos. E finalizando o capítulo 9, eu deixo uma referência em Deuteronômio, capítulo 1, versículo 3. Amém? Finalizando então com o capítulo 10, a partir do versículo 1, veremos, irmãos, que mais uma vez a reputação e as notícias acerca das vitórias israelitas se espalharam entre os cananeus, gerando temor no coração destes, ao contrário de Raabe, que se voltou para o Deus de Israel em fé, e dos gibeonitas, que fizeram por meios astutos um acordo com os israelitas. Essa coalizão decidiu resistir ao poder de Israel. Análises políticas e militares levaram os 5 reis cananeus a concluir que, se uma cidade grande como Gibeão teve de fazer um acordo de paz com os aparentemente invencíveis israelitas, a única opção que tinham era juntar-se e atacar. Ai, era uma cidade forte, fato para o qual Israel fechou seus olhos quando o povo tinha se tomado muito confiante em si mesmo. Versículo 3 a 5. Vemos que o termo amorreu aqui provavelmente faz referências aos habitantes da região montanhosa central da Palestina. Embora apenas Jerusalém e Hebrom estivessem de fato nas áreas das colinas, os acontecimentos em Ai marcaram com temor o coração dos monarcas, especialmente agora que Gibeão, uma cidade proeminente, tinha feito um pacto com Israel. Este acordo, amados irmãos, preocupou o rei de Jerusalém,
que logo promoveu uma coalizão com 4 dos reis vizinhos contra Gibeão. Tratava-se da primeira tentativa séria de resistência em Canaã. Versículos 6 e 7. Gilgal e Jericó estavam localizadas no profundo vale do Jordão. Quando soube da coalizão contra Gibeão, Josué teve de subir até a área das colinas, na parte central de Canaã, para poder ajuntar os gibeonitas. Considerando o fato de que os homens de Josué tiveram de marchar desde Gilgal e depois atacar, pode-se concluir que eles tinham grande vigor. A marcha noturna dos guerreiros abrangeu um percurso de aproximadamente 32 quilômetros de subida em terreno íngreme, carregando apetrechos e sob o estresse de saber da iminente batalha que enfrentariam. Versículo 10 e 11. Esses dois versículos resumem a vitória, mas são os versículos 11 a 13 que fornecem os detalhes. Não foi a presença de Josué e seus guerreiros que garantiu a vitória em Gibeão, mas a intervenção divina. O Senhor os conturbou. Aos olhos dos israelitas, Josué ordenou que o sol e a lua se detivessem em Gibeão até que eles estivessem completado sua missão. As palavras desse versículo formam uma seção como duas partes de poesia que estão aí, de certa forma, intercaladas. E as palavras no versículo 13 comentam o trecho anterior, desdobrando-se em 3 versos. Os versículos 21. O extermínio de cananeus foi grande, mas alguns conseguiram fugir, o que pode explicar a razão de, posteriormente, Josué ainda encontrar alguns inimigos nessas cidades fortificadas. Nos versículos 22 a 24, Josué ordenou aos capitães: pondo os vossos pés sobre os pescoços destes reis. Trata-se de uma clara declaração de vitória e um ato simbólico entre os israelitas, que demonstravam o poder que tinham para subjugar seus inimigos, por ter Deus como o guerreiro de Israel. Esforçai-vos e animai-vos. Josué, então, irmãos, repetiu as mesmas palavras de encorajamento dadas por Deus a ele, como vemos lá em Josué, capítulo 1, versículo 6, no capítulo 9 e no capítulo 10, versículo 8, para encorajar os israelitas. Naquele momento, Josué tinha autoridade para exortar o povo de Israel. Versículo 26 a 27. Após ferir e matar os 5 reis amorreus, Josué exibiu os cadáveres esfacelados em árvores da mesma forma que fez anteriormente com o rei de Ai. Entretanto, assim como da outra vez, os corpos foram retirados do madeiro antes do pôr do sol, conforme a legislação mosaica. Versículos 28 a 43. Veremos que, após elaborada narrativa sobre a batalha contra os reis amorreus, a Bíblia registra, irmãos, um resumo da guerra dos israelitas na parte do sul de Canaã. Os reis e os povos de 7 cidades sulistas são mencionados em uma série de passagens similares. Os israelitas tinham entrado em Canaã por sua parte central em Jericó. Subsequente, suas operações militares começaram pelo centro, voltando em seguida para o sul, no capítulo 10, e depois para o norte, capítulo 11. O fato de que exatamente 7 cidades são listadas sugere que este talvez possa ser um resumo da passagem, descrevendo a destruição de cidades representativas. A primeira cidade mencionada é aquela para a qual a coalizão fugira, Maquedá. Os 5 reis haviam fugido para lá e esconderam-se em uma caverna. Entre os versículos 33 a 39, o relato sobre a conquista de Gezer é mencionado apenas com o objetivo de ressaltar a vitória completa de Israel sobre Lax. Afinal, alguns guerreiros da cidade haviam saído em defesa de Lax.
Tanto os soldados dessa cidade como aquela que foram aniquilados, de acordo com Josué capítulo 16, versículo 10, os cananeus ainda vivos estavam vivendo em Gezer algum tempo depois. Capítulo 10, versículo 40. Veremos que este versículo, amados irmãos, apresenta a primeira conclusão dos relatos que começaram em Josué, capítulo 9. Aqui vemos que Josué conseguiu a vitória sobre todos os que viviam na região montanhosa, no sul, nas campinas e nas descidas das águas. A palavra que corresponde a sul é Negueb, fazendo referência ao deserto na parte sul da terra. As descidas das águas são tanto as encostas ocidentais que levam às campinas perto do mar Mediterrâneo, como as encostas íngremes que descem para o Mar Morto, a leste da área montanhosa central. Em suma, as vitórias dos israelitas abrangem as porções centro-sul da terra de Canaã, mas não incluíram a parte costeira. Finalizando o capítulo 10, no versículo 41 a 43, nem Cádiz Barneia, tampouco Gaza haviam sido mencionados em Josué até então. A inclusão dessas duas localidades aqui marca os limites austrais do sul da terra conquistada. Gaza era uma cidade filisteia, terra a ser conquistada em Josué, capítulo 13, versículo 3. Já Gozém até Gibeão marca os limites sul e norte da conquista. Gozém aqui não é o território no nordeste do delta do Nilo, onde os israelitas habitaram antes, mas sim a cidade na área montanhosa no sul de Canaã, mencionada em Josué, capítulo 11, versículo 16, e no capítulo 15, versículo 51. E com isso, amados irmãos, nós finalizamos a leitura e exposição do livro de Josué, capítulos 8, capítulo 9 e finalizando no capítulo 10. Desejo a todos os irmãos uma excelente leitura, uma excelente meditação nas Sagradas Escrituras. Que o Espírito Santo de Deus possa ter falado melhor aos corações dos irmãos. Amém? Um forte abraço, fiquem com Deus e até amanhã, onde daremos sequência na leitura deste livro maravilhoso, abençoado e edificante, que é o livro de Josué. Um forte abraço, fiquem na paz e até amanhã.